Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje, como pode ser visto no título do vídeo, eu trago as minhas aquisições do mês anterior, ou seja, as, minha, as minhas aquisições do mês de julho, que foram considerável, 3, 6, 9, 12 livros. Então vamos falar rápido, são 12 livros, né? Então primeiro vamos aos livros que chegaram aqui em casa dos amigos, né? Então veio aqui o poeta de Rio Grande do Norte, o Tiago Medeiros. Ele me enviou aqui o No Pescoço do Infinito. Edição linda aqui, tem o rosto do Tiago aqui, ó, numa moldura. Uma foto bem conceitual, com uma pintura sobre foto, né? Se eu não me engano. É da editora Offset Editora, andou com dedicatória. No Pescoço do Infinito. Como eu não li ainda, eu vou ler o início do livro, tá? Uma coisa que eu achei interessante na estrutura do livro do Tiago Medeiros é que são poemas em versos, mas que o poema em verso tem partes em prosa. Então ele dá continuidade aos versos com partes em prosa. Muito interessante, né, a estrutura. Então o livro do Tiago Medeiros, No Pescoço do Infinito, inicia assim: Saudade caju, feita de carne viva. Tem um ano passado nos meus olhos, tem um ano pensando, tem um ano passado nos meus olhos, tem um ano pesando nos meus ombros, teimando em sobreviver o ano passado. Saudades correndo pela brecha da porta, noite de domingo, ela se foi. O dia amanheceu em pranto na volta para casa, em silêncio. O guarda-chuva desbotado chorou. No percurso de uma lágrima, o mundo desabou, da janela distante, nada amanheceu. Então tá aqui, ó, livro do Tiago Medeiros, poeta do Rio Grande do Norte. Essa edição da editora Offset é uma publicação desse ano, 2023. Então tá aqui, ó. Tiago Medeiros. Chegou também do Mato Grosso, Poesia Não Acaba Nunca, do meu amigo Odair de Moraes, que escreve haikais. Então é um livro de haikais, creio eu, né? Sim, é um livro de haikais. Ó. Um livro de haikais. Tem ilustrações internas, né? Muito legal. Poesia Não Acaba Nunca. Editora Carline Caniato. E essa edição é de 2023, desse ano também. São super bonita aqui. É dividida em 6 partes, enlevos, andanças, esquinas, labirintos, rotinas. Não, 5 partes. E por fim tem um pós-fácil. Aí tem ilustrações. E vamos ler ao acaso aqui. Um haikai tem 3 versos, né? 5, 7 e 5 sílabas poéticas. Vamos ler aqui 3 haikais. Espelha o açude, a lua molhada, ao som do alaúde. O voo de avião, o gesto suave da mão, virando a página. As mangas maduram com requinte, no quintal vem outro pedinte. Está aqui, Poesia Não Acaba Nunca, do Odair de Moraes, poeta lá de Mato Grosso. Isso, Cuiabá, Mato Grosso. Tem a fotinha dele aqui, ó. Muito legal. E por fim chegou do meu grande amigo, parceiro de muitos projetos, poeta de Rondônia, que é o José Danilo Rangel, Porto Velho, Rondônia. A carinha dele aqui, ó. Ele tem uma live, né? A live de quinta, se eu não me engano, ainda a live de domingo, onde ele lê poemas de poetas contemporâneos que enviam os poemas para ele. Essa edição aqui, Minha Carne Ainda Sonha,
É de 2022, publicado às custas do próprio poeta. Ele foi lá e mandou imprimir os exemplares. Muito inteligente da parte dele. Não, dessa vez não. Ele tem o hábito de fazer isso, mas dessa vez tem uma editora aqui, a Letras e Versos. Olha eu enganado. Mandou com dedicatória aqui, o Zé Danilo. E vamos ler o início. A apresentação, feita por ele mesmo, né? Começa com um poema do nosso amigo em comum, Wilson Guanais, poeta aqui da Zona Sul de São Paulo. Começa como se fosse uma epígrafe, né? Oferta: nos açougues da vida, só fatias da alma. Eu penduro nos ganchos, minha carne ainda sonha. Se eu não me engano, o Wilson Guanais ele é açougueiro. Tem muito essa questão da carne nos poemas dele. E o primeiro poema do José Danilo Rangel, que abre o livro, Novíssima Poética. Estou farto do lirismo mentido, do lirismo falso iluminado, do lirismo fofo com cheiro de pelúcia e infantilidade vendido nas redes sociais. Estou farto do lirismo caçador de like, que puxa o saco do leitor cliente, muito mais cliente que leitor. Abaixo os rasos, todos os papagaios, os que simplificam para viralizar, todos os que versejam autoajuda e chamam poesia, todas as fórmulas de sucesso. Estou farto do lirismo iludidor, superficial, comercial, artificial, de todo lirismo que se sacrifica para agradar, que se faz espelho para o público narciso se admirar. Abaixo todo esse lirismo coach. Quero antes o lirismo dos poucos, o lirismo dos que ainda resistem, o lirismo heróico e passa fome, o lirismo pungente e ignorado. Não quero saber do lirismo, que nem lirismo é. Muito legal. Minha carne ainda sonha do meu amigo José Danilo Rangel. Foi um escambo literário. Troquei com ele, né? Ele me enviou o livro novo dele e eu enviei o meu. O mundo gira até ficar girar e enviei para ele lá em Rondônia. Então tá aqui, Danilo. Muito obrigado, querido. Muito linda a edição. E vamos às aquisições do mês de julho. Vou ter que ser breve, né? Vamos começar aqui com os quadrinhos, né? Então, dessa vez, 3 quadrinhos. Estou adquirindo devagarzinho os quadrinhos que eu me recordo assim da minha juventude, que me abriram a cabeça assim, para o mundo das graphic novels e tal. E aí, pelo menos um por mês, né? Porque eles não são muito baratos, né? E às vezes é difícil de encontrar. Encontrei aqui o Asilo Arkham, ou Asilo Arkham, uma série Casa em um Sério Mundo. Uma séria Casa em um Sério Mundo. Escrito por Grant Morrison, ilustrado por Dave McKean. O Dave McKean é o capista do Sandman, né? Dave McKean. É incrível, essa história é incrível. Do Grant Morrison, né? A capa que eu li quando eu era adolescente era essa aqui. Era essa do morcego aqui, ó. Aqui. Era essa capa, mas tudo bem. Aí achei essa aqui, achei interessante. Também internamente tem ela. E é muito incrível. Os desenhos são absolutamente incríveis. E cada desenho é um quadro, né? As ilustrações do Dave McKean e o texto do Grant Morrison. Muito incrível. Não é uma história de herói bobinho. Tem até o chapeleiro maluco, né? Do Alice no País das Maravilhas. Ele aparece aqui na história, além do Coringa. Olha, são quadros, né? Trabalho gráfico incrível do Dave McKean. O Batman aqui meio na penumbra. Mal se vê o Batman. Aqui o Coringa, mais retardado do que nunca. E ele tem mudanças assim de humor na ilustração. Muito interessante o trabalho. Ó a expressão. Incrível. Recomendo demais. Asilo Arkham, do Grant Morrison e do Dave McKean. E aí trouxe também o Palestina, do Joe Sacco, que eu achei num sebo. Joe Sacco. Na Faixa de Gaza,
É um quadrinista que é voltado, as histórias dele voltado para um jornalismo literário, mas em quadrinhos, né? É uma graphic novel que conta a história da Palestina, né? Do conflito. Uns desenhos de Oissako, o texto dele também. Quase que um romance e reportagem em quadrinhos. Aqui eu não falei, né? O Asilo Arkham é da Panini Comics. E esse Palestina é da Conrad Livros. E achei esse incrível. Ele é até grande, não sei como é que eu vou mostrar. Aqui. Os 300 de Esparta, do Frank Miller. Os 300 de Esparta. Capa dura. Brilhante aqui na capa, né? Achei no mesmo sebo que eu achei o Palestina. Aí você tem uma edição com páginas especiais, né? Olha que incrível. Aberto 300 de Esparta, do Frank Miller, dos soldados, né? É o quadrinho que deu origem ao filme, né? O filme que fez muito sucesso, os 300, né? Aqui. Muito incrível esse quadrinho. Vou pegar aleatório aqui. E Frank Miller, né? Um dos maiores gênios dos quadrinhos. Fez Cavaleiro das Trevas, Electra, Assassina. Muita coisa boa. Olha que incrível o traço dele. Fez Ronin também. Então tá aqui. Os 300 de Esparta. Essa edição aqui é da Devir Livraria, Dark Horse Comics. Foi publicado originalmente em 98, mas essa edição é de 2007. Encontrado no sebo, olha que incrível. E agora vamos aos livros, né? Adquiri 6 livros. 2 livros da Nova Editora, aliás, Editora Nova Fronteira, Livraria Saraiva. Pocket, né? Dessa parceria entre a Nova Fronteira e a Livraria Saraiva, Pocket. Dessa coleçãozinha, Câmara Clara, do Roland Barthes, que ele fala sobre fotografia, notas sobre a fotografia. Tem algumas fotografias internas, tem? Tem. Então é um estudo sobre fotografia, né? Composição da fotografia, importância da fotografia. Deixa eu ver os títulos aqui, né? Tradução de Júlio Castanhon Guimarães. Especialidade da foto, foto inclassificável, uma fenomenologia desenvolta, dualidade, fotografia unária, campo cego, fotografia no jardim de inverno, a morte chã, escrutar, a semelhança. Nossa, tem muita coisa. Ele dedica ao Sartre. Muito interessante. Última obra de Roland Barthes, 1915-1980, A Câmara Clara é fiel à linha que tornou o pensador francês um dos mais importantes da atualidade. Apesar do subtítulo, Nota sobre a fotografia, o centro do livro é o objeto artístico, signo expressivo. A imagem fotográfica serve como suporte para uma reflexão apaixonada sobre a vida e a morte, a permanência e a finitude, o artesanal e o mecânico. Legal. A edição aqui de 2017. E foi publicado no ano da morte dele, 1980. Então tá aqui, ó, Câmara Clara, para quem se interessa por fotografia, recomendado, ó, nota sobre a fotografia do Roland Barthes. E da mesma coleção, O Muro do Sartre. Ele dedicou ao Sartre, né? Tá aqui, ó, O Muro do Sartre. Eu não tinha esse livro, né? Do Sartre, tem tanta coisa do Sartre. Mas eu só li A Idade da Razão. Tradução de Alcântara Silveira. Publicado originalmente pelo Sartre em 1939, essa edição é de 2015. O Muro. O Muro, o quarto, Erostrato, Intimidade, a infância de um chefe. São contos. São contos do Sartre, tá? São contos.
Publicado em 1939, O Muro é uma das obras ficcionais mais importantes de Jean-Paul Sartre. Em 5 narrativas, o então jovem filósofo do existencialismo aborda as questões que se tornariam centrais em sua obra: a crítica à sociedade burguesa, a angústia, a doença e a morte. Escritas em um momento de convulsão mundial, as narrativas de O Muro refletem a perplexidade, 1939, né? Início da Segunda Guerra Mundial. As narrativas de O Muro refletem a perplexidade humana diante da escalada de violência social e de preconceitos sexuais e raciais que precedeu a Segunda Guerra Mundial, tornando a obra extremamente atual. O Muro, do Jean-Paul Sartre. Muito atual, né? Os temas são bem atuais. Aí encontrei nesses estandes de shopping, esses estandes que vendem livro a R$ 9,90, sabe? Eu encontrei os 4 livros, os 4 próximos livros. Então, tá aqui, esse aqui é interessante. Uma das minhas contistas favoritas da vida, Catherine Mansfield, que é uma contista da Nova Zelândia, né? A Mosca e Outras Histórias. Estou colecionando os contos dela. Não são muitos, né? Então, tem vários livros de contos. Acaba repetindo um conto em outro livro, mas acaba encontrando contos que eu não tinha. Então, aqui tem alguns contos que eu já tinha, mas tem outros que eu não tinha. A Casa de Bonecas, né? Esse aqui eu já li. A Mosca. Foi engraçado que a vendedora disse assim para mim, quando eu peguei esse livro, ela falou: nossa, e tinha um monte lá, né? Um monte de cópia. Nossa, você é a primeira pessoa em meses que eu tô aqui trabalhando nesse estante que compra esse livro. Que coisa, né? E é uma escritora, mulher, né? Poxa, que impressionante, uma grande contista. Catherine Mansfield. Aqui tem muitos contos dela. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 contos. Começa com A Mosca. Uma edição muito bonita. Tem ilustrações a cada início de conto. Os contos de Catherine Mansfield, todos eles são surpreendentes. A Mosca, história que abre a seleção reunida neste livro, comprova a força criativa da autora, que se vale de cenas simples do cotidiano para explorar toda a complexidade da condição humana. A única escrita que eu invejei, confessou Virginia Woolf, nos dando a exata dimensão do talento da neozelandesa. Ela morreu aos 34 anos. Deixou 80 e poucos contos, né? Não diz aqui, mas foram 80 e poucos contos que ela deixou. Então tá aqui, Catherine Mansfield, A Mosca e Outras Histórias. Editora La Fonte, tradução de Otávio Albano, edição de 2020. E aí encontrei lá também, não tinha nada desse autor incrível, Jean Cocteau, O Potomac. O Potomac, que tem tradução de Wellington Júnior Costa e é da Autêntica. A capa é incrível, né? Um desenho sobre o rosto do Jean Cocteau. E também eu achei legal a estrutura. É verso, prosa. E aí, de repente, tem um poema gigante. Mas eu creio que é um romance, não tenho certeza. Aí tem desenhos. Estrutura maluquíssima do livro. Muito legal. Cara, que livro. Eu falei, não, eu preciso desse livro. Aí tem uma frase só na página. Aí texto, prosa, né? Mas eu não sei do que se trata, não. Aqui diz que é ficção francesa. O Potomac, precedido de Prospecto, romance. Romance. Edição de 2019, da Autêntica. Deve ter ficado encalhado, hein? O que o público critica em você, cultive-o. É você. Potomac levantava ao céu um olho afogado em prismas e suas grandes orelhas rosas em forma de búzios marinhos escutavam o murmúrio infinito de um oceano interior. Então ele é surrealista, né? Deve ser maluquíssimo. Então tá aqui, ó, Jean Cocteau, Potomac. E aí, desse autor aqui, eu li um livro dele, Soldados de Salamina, Javier Cercas, Terra Alta, romance vencedor do Prêmio Planeta. Editora Tusquets, né? Tem tradução
de Mariana Marco Antônio, Prêmio Planeta de 2019, essa edição é de 2021. E é um romance espanhol. Ele é da Espanha. Aqui tem uma fotinha do Javier Cercas. E eu li dele Soldados de Salamina. Foi muito bom, livro fantástico. Aí tem propagandas no final de outros livros, né? Legal. Terra Alta é um romance ágil repleto de personagens memoráveis e escrito com a maestria típica de um dos maiores autores contemporâneos. Traz uma lúcida reflexão sobre o valor da lei, a possibilidade de justiça e a legitimidade da vingança, mas acima de tudo, sobre a epopeia de um homem em busca de seu lugar no mundo. Javier Cercas, Terra Alta. E por fim, porque esse vídeo já está estourando o tempo, eu consegui uma biografiazinha dos Beatles, 1966, o ano revolucionário, de Steve Turner. Então é um recorte, né, da biografia dos Beatles. É o ano de 1966 para os Beatles. O que significou para eles o ano de 1966. E tem tradução de Marcelo Hauck. E muitas fotos. Como deve ser uma biografia, né? Olha o Ravi Shankar aí com eles. Muitas fotos. E o que aconteceu em 66? Eles lançaram o que em 66? O Revolver? Se existe um divisor de águas na trajetória dos Beatles, este sem dúvida é o ano de 1966. Ele marcou momentos importantes na vida de John, Paul, George e Ringo, afastando-os cada vez mais da imagem de meros ídolos adolescentes e transformando-os em artistas respeitados. Foi nesse ano que eles gravaram o seminal álbum Revolver. Deixaram de compor apenas canções sobre amor e garotas e se envolveram ainda mais com LSD, fizeram sua última turnê, desenvolveram projetos pessoais e tudo isso afetaria não apenas o futuro deles como grupo, mas também toda a cultura pop ocidental. Escrito pelo jornalista Steve Turner. Aqui, Beatles, 1966, o ano revolucionário. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até